Sí, muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar este servicio poniendo en la presencia de Dios. Les invito a inclinar su rostro y cerrar sus ojos, hermanos. Vamos, oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias por este nuevo día, por la vida, por la salud y por permitirnos estar reunidos como tu iglesia. Espíritu Santo, te invitamos a que tomes control de este lugar, llena cada corazón, cada mente y cada familia aquí representada. Que todo lo que hagamos hoy sea para honra y gloria de tu nombre. Señor, intercede por los enfermos. Tú conoces cada necesidad, Señor, cada diagnóstico, cada dolor. Declaramos sanidad, fortaleza y paz conforme a tu voluntad. Oramos también por los viajeros. Guárdalos en el camino, protégelos, tráelos con bien a casa. Y ponemos delante de ti a nuestros niños también, cúbrelos con tu gracia, tu protección, tu amor. Que crezcan con un corazón sensible a tu voz, Señor. Prepáranos nuestros corazones para recibir tu palabra, háblanos, transfórmanos y muévenos a obedecer, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermanos, ahora les invito a que nos pongamos de pie y nos saludemos de mano, démonos un fuerte abrazo con esta bienvenida a la casa del Señor. Sean bienvenidos todos, hermanos. De la semana, pongamos mucha atención, hermanos, con los anuncios de esta semana. Buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos permite estar en su casa de oración. Y primeramente quiero compartir con ustedes el agradecimiento que hay en nuestro corazón por el día de ayer, la actividad que tuvimos de Navidad en el barrio, que fue de gran bendición. Damos gracias por el Centro Bautista Social que nos proveyó los alimentos y damos gracias también a los hermanos que lo fueron a recoger, hermano Félix, hermano Santiago.
Santiago, la hermana Dora, y también a todos los que apoyaron, que estuvieron aquí ayudando, los que vinieron, los que donaron. Todos pusimos un granito de arena, y a las visitas también estamos agradecidos por las visitas, y oremos por ellos, por el pastor Preciado también, que fue de bendición su mensaje, y que esa semilla de fruto, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por esta actividad. Y como cada domingo les invitamos a la 1 de la tarde al servicio de alabanza y adoración. Este domingo tendremos, al terminar el servicio, tendremos comida misionera para apoyar la obra misionera. Precisamente el pastor Juan Preciado es uno de los hermanos que apoyamos en Tijuana para la iglesia, en la iglesia donde él pastorea. La iglesia se llama Un Grano de Arena. Entonces esta comida es para apoyarle a él y al pastor Edgardo Duarte allá en El Salvador, donde él tiene también muchos ministerios misioneros con niños en la calle, con la policía, quien va a asilos de ancianos. Tiene muchos ministerios y nosotros pues ponemos un granito de arena. Al terminar hoy la comida, mientras bajamos al salón social y terminamos la comida, vamos a tener la visita del doctor Menéndez, que es el ejecutivo de American Baptist de la área hispana. Entonces les invitamos a quedarse, no se vayan, acompáñenos a esta comida y a esta reunión para que escuchemos lo que él tiene que compartir con nosotros de los beneficios y las responsabilidades de ser una iglesia de American Baptist, de la organización, de la denominación de bautistas americanos. Les invitamos entonces a quedarse y acompañarnos en esta presentación que él va a hacer allá abajo en el salón social después de la comida. También el miércoles les invitamos al estudio bíblico. A las 7 estaremos continuando con el libro de Santiago. Ya estaremos entrando al capítulo número 3, así es que les invitamos a conectarse a través del Zoom. También a las 8 de la noche estaremos teniendo media hora de oración para pedir al Señor e interceder por las peticiones y por los enfermos, por las necesidades, y también para dar gracias por todas las bendiciones recibidas. El domingo 21 de diciembre tendremos nuestra celebración de Navidad, nuestra comida de Navidad. Les invitamos también, vamos a preparar el menú. No sé si el domingo pasado hablaron sobre el menú, pero les invitamos también para participar de esta actividad de la celebración de Navidad el domingo 21 al terminar nuestro servicio a la 1 de la tarde. Sesión de negocios el domingo 28, último domingo del año, estaremos teniendo nuestra sesión de negocios. Preparen sus informes también para que podamos compartir lo que el Señor ha hecho a través de todos estos últimos 6 meses. Y este mes tenemos 6 caballeros que están de cumpleaños. Ese domingo 28 de diciembre estaremos celebrando los cumpleañeros, y tenemos 2 matrimonios que cumplimos aniversario, así es que el 28 también vamos a seguir celebrando. Cada domingo tenemos algo especial que celebrar, así es que damos gracias a Dios por nuestros cumpleañeros. También en enero, estaremos celebrando el segundo domingo de enero, el 11 de enero, 12 años de Luz de Vida, del cumpleaños de Luz de Vida, el aniversario número 12. Así es que también les invitamos para participar y gozarnos en esta bendición que el Señor nos ha dado. El retiro de mujeres en el mes de abril, 24, 25 y 26 ya está a la puerta. Regístrense también para que podamos participar de esta bendición. Y también pues ahí agradecemos sus diezmos, sus ofrendas, y les ponemos el correo electrónico por si alguien desea enviarlo a través del cel. También lo puede hacer a través de Iglesia Bautista Luz de Vida @gmail.com. Y vamos ahora, hablando de ofrendas, a prepararnos para traer delante del Señor un poquito de lo mucho que Él nos da. Es una bendición poder dar a nuestro Señor en agradecimiento por todo lo que el Señor hace por nosotros. Y la palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Vamos a poner el canto para que cada quien pueda sacar su cartera, preparar su sobre y ofrendarle al Señor. Y nuestra hermana Sophie nos va a ayudar.
amoroso Dios y Padre Celestial, una vez agradecida contigo venimos, Señor, porque tú eres bueno y porque tú nos trajiste nuevamente a tu casa para alabarte y glorificar tu santo nombre. En este momento, Padre, te pido que tú bendigas estos diezmos, estas ofrendas y que todo se use para tu ministerio, Padre Santo. Te lo pedimos, oh Dios bendito, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Sí, la celebración de Navidad va a ser solamente para Luz de Vida y va a ser después de nuestro servicio a la 1 de la tarde. Estaremos teniendo el servicio y después la comida en el salón social. ¿Okay? Gracias. Gracias, hermanos. Qué bendición. Ahora quiero pedirles, hermanos, que nos pongamos de pie para alabar al Señor. Es el momento de las alabanzas y quiero pedirles que le cantemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque cuando lleguemos con Él al cielo, lo único que vamos a hacer es cantarle, así es que alabarle. Qué mejor que practiquemos desde ahora estas alabanzas, hermanos. Así es que si le sale un gallo, no hay problema, es que cántenle fuerte al Señor.
¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos con una alabanza más para seguir glorificando el nombre del Señor. A petición de mi hermano Pedrito. Gloria a Dios, Señor. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Padre, gracias porque tu bondad nos hace libres, Señor. Hoy dejamos nuestras cargas en tus manos y descansamos en ti, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con el programa del día de hoy. Quiero pedirle a mi hermana Magda que pase para que nos introduzca con el mensaje del día de hoy. Buenas tardes otra vez, hermanos, que Dios les bendiga. El mensaje que el pastor trae para nosotros hoy en esta tarde se encuentra en el Evangelio de Lucas, versículos 22 al 35, y es una pregunta que el Señor nos está haciendo esta mañana: ¿qué estás esperando? Ese es el tema, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lucas 2, versículo 22, dice, ¿lo tienen? Y está en la pantalla también. Amén. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para ser presentado al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. El 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte
fuerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Que Dios bendiga su palabra. Este pasaje de Lucas, nos narra un evento significativo en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue llevado al templo para ser presentado. Pero también nos invita a nosotros a reflexionar sobre nuestra propia fe y esperanza, de cómo Dios se revela a nosotros todos los días. Hay una revelación general de Dios en su creación. Cuando nosotros permitimos ver la luz cuando Dios nos permite ver la luz de cada amanecer, pero hay una revelación muy especial para cada uno de nosotros. Simeón recibió esa revelación especial cuando él pudo ver al niño Jesús que había nacido. Simón tuvo esa revelación especial del Señor, y nosotros debemos tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, de la cercanía del Señor en nuestras vidas. Él ve todo lo que hacemos, Él escucha todo lo que decimos, y Él espera que nuestra vida, nuestras palabras y nuestros hechos sean para bendecirlo, para alabarlo, para glorificarlo. Y Él quiere manifestarse en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso debemos de pedirle a Dios que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones y nos dé esa revelación, así como le reveló a Simeón que ese niño era el Hijo de Dios. Que el Señor también nos dé a nosotros esa revelación que tiene para nuestra vida, una revelación especial para cada uno de nosotros. Y de igual manera nosotros poder recibir a ese niño, poder recibir esa revelación de que ese niño es el Salvador del mundo. Ahora que celebramos la Navidad, que muchos ponen su nacimiento con el pesebre, con el niño Jesús, saber que ese niño vino a este mundo por amor a nosotros, que ese niño dio su vida cuando Él creció, cuando Él fue adulto. Él dio su vida por amor a nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir lo que Él sufrió, para que nosotros no tengamos que morir como Él murió en esa cruz del Calvario. Pero nosotros debemos de estar dispuestos a recibir esa revelación especial de Dios que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Y al igual que Simeón, nosotros podamos esperar con paciencia y reconocer la luz de Cristo que Él trae a nuestras vidas, y tener fe. Y aunque el camino es difícil, y aunque hay problemas, y aunque a veces la promesa de Dios tarda, pero Dios es fiel, como cantaba el hermano Erasmo. Dios es fiel en todo tiempo, y en Jesús nosotros podemos encontrar la paz. En Jesús nosotros podemos encontrar el gozo, la salvación y el propósito para nuestra vida, porque cada uno de nosotros tiene un propósito especial. Dios tiene una revelación especial, y cuando nosotros podemos cumplir ese propósito en nuestra vida y recibir esa revelación, podemos decir como Simeón: estoy en paz, llévame delante de tu presencia, porque mis ojos han visto al Salvador del mundo. Que Dios les bendiga, hermanos, y así dejamos el tiempo con el pastor. Adelante, pastor. Escuchemos atentos el mensaje, hermanos.
título da mensagem de hoje nós já o teremos, não? É isso. Que estás esperando? O que estamos esperando nós outros? Vamos orar e vamos meditar na palavra de Deus. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos, Senhor, que Tu te movas em meio de nós outros nesta tarde e que Tua palavra, Senhor, pode chegar a nossos corações. Estamos ansiosos, temos sede de ouvir Tua palavra, Senhor, que esta palavra possa ser morada em nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Hoje dia, lá na verdade, se cheio de luzes, não caminhamos, manejamos pelas calles, miramos as casas com muitas luzes e tudo mais. Hoje, lá na verdade, se cheio de regalos, hoje, lá na verdade, se cheio de tarjetas e agendas saturadas, e temos eventos que ir e participar, não só em nossa casa, na igreja, e se tu está no trabalho também tem suas reuniões, e todos passamos o ano aguardando, principalmente os niños, aguardando a chegada da Navidade, por todas estas coisas, os regalos, as luzes, muitas festas, e às vezes muita comida também, às vezes muita bebida. Pero será que nós outros estamos realmente esperando a Jesus? Será que nós outros, como cristianos, esperamos a festa, a comida, as luzes, como o mundo, ou se nós outros, como cristianos, estamos esperando a venida de Jesus Cristo, a chegada de Jesus Cristo? Havia um ninho que estava sendo, em sua família, foi criado nesta família, e na família dele, não iam à igreja, não conheciam nada da Bíblia, não tinham a menor ideia do que a Bíblia falava sobre Jesus Cristo. E ele foi invitado por um vecino, e por esse vecino foi à igreja, e quando chegou à tarde na casa, depois do serviço, ele estava emocionado com tudo que ele havia visto na igreja. E ele dizia assim: eu descobri que o tempo de Jesus não havia Santa Claus. O muchacho não tinha ideia. Na Navidade não há Santa Claus. Ele disse, e apenas eu mirei que haviam 3 homens flacos em seus camelos que repartiam regalos à gente. Eles não tinham renos e se guiavam por uma grande luz, uma enorme luz que alumbrava toda a terra. Eu me pergunto se mientras celebramos a Navidade hoje, se há algumas pessoas que vão ir mais allá das luzes, de todas estas árvores de Natal, lucecitas, bebidas e comidas. Será que esta Navidade algumas pessoas vão descobrir realmente o significado do cristianismo, da Navidade, da venida de Jesus Cristo? Não? De que a Navidade não significa nada disto que nós outros miramos aí afuera, e que realmente significa que Deus amou a seu povo de tal maneira, a humanidade de tal maneira, que Ele ha dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Será que o mundo algum dia vai descobrir que na verdade não são as luzes, não são os regalos, a comida, a bebida? Será que o mundo realmente vai descobrir que sai nessa Navidade, que o significado da Navidade é muito mais que isto, é a venida de Jesus Cristo como um regalo de salvação para a humanidade? Então, muitas pessoas vivem assim, como na história que se conta e que não tem um protagonista. Há tantas coisas, pelo protagonista da história se queda fora da história. La Navidade não é a decoração, a cristandade, a Navidade é Cristo amando a Deus, a humanidade, é Deus amando o mundo. A Navidade é o Salvador entrando na história da humanidade. A humanidade tem sua história, a Navidade não é nada mais que Deus ponendo seu dedo na história da humanidade. E hoje desejo mirar por um momento
algo que muitas vezes em la Navidade é ignorado, se olvida muito disto. A maioria de nós outros conhecemos a história da humanidade. Nós como igreja, como cristianos, conhecemos a história da humanidade, cada ponto, verdade? O mundo muitas vezes conhece também, pero não todos o conhecem. Pero este hecho que vamos ler hoje, que vamos meditar hoje, é algo que muitas vezes nós outros mesmo como cristianos nós olvidamos desse passagem. Esse passagem é o passagem que nós acabamos de ler e que se encontra em Lucas capítulo 2, 22 a 35, e nos habla de um senhor, um anciano, e a Bíblia diz que esse anciano esperou toda a sua vida por um instante, esperou toda a sua vida por um momento em sua história, e na história da humanidade, pero para ele, o momento mais importante para a sua história, para a sua vida, ele é esperado pela venida de Jesus, o Messias. Nós vamos mirar um pouquinho da história deste Senhor. Diz aqui, versículo 26, diz: ele havia sido revelado por ele Espírito Santo, que não veria a morte antes que visse o ungido do Senhor. A palavra ungido significa Messias, ok? Então ele está dizendo aqui que o Espírito lhe havia revelado que não veria a morte antes que visse o Messias, o Senhor. E diz o 27, e movido pelo Espírito vindo ao templo, e quando os padres de Niño Jesus o trajeron ao templo, para ser por ele conforme o rito da lei, ele o tomou em seus braços e bendigo a Deus, dizendo: agora, Senhor, despide a tu servo em paz, conforme tua palavra. Me chama a atenção que disse que ele, no versículo 25 diz: e aqui havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem justo e piedoso esperava a consolidação de Israel. Eu quero recapitular o que a irmã Magda já leído rapidamente. E nós outros vimos que Maria e José obedeciam a lei, havia uma lei que quando a mulher dava a vida, dava a luz ao filho, ao 8º dia ou com 8 dias o menino tinha que ser circuncidado. E quando tiver 40 dias, tinha que ir ao templo e ser apresentado a Deus, com 40 dias, exatamente o que Maria e vocês estão fazendo. E quando iam a ser apresentado ali, tinham que oferecer um sacrifício de consagração, tinham que trazer um sacrifício para alabar e glorificar a Deus. E no caso de Maria e José, nós miramos que foram 2 palominos, ou seja, eram pessoas pobres. As pessoas mais ricas poderiam haver um cordeiro, trazer um cordeiro ou um bezerro. Pelo como eles eram pobres, então a ofrenda era uma ofrenda humilde, e no caso dele eram 2 aves. Maria e José não sabiam que quando chegassem ao templo, haveria um anciano esperando por ele. Em momento algum, Maria e José imaginam que havia alguém esperando por eles quando chegaram em templo. Seu nome, como nós miramos, era Simeão. Quizás tinha seu cabelo canoso, o pé arrugado, e quizás caminhava um pouquinho assim, encurvado, não como as pessoas normalmente, com muita idade, têm na tendência a caminhar um pouco encurvado. Ele havia, diz a palavra, que ele havia esperado toda a sua vida por esse momento. Lo que a Bíblia não habla, pero quando nós estudamos os comentários bíblicos e as tradições judias de aquele entonces, é que este tempo Israel que estava sendo dominada pelos romanos em aquele entonces, pressionada, aplastada que estava Israel, havia um grupo de homens que passavam toda a sua vida solo em oração. Esse grupo era chamado Los Quietos de Israel. E Simeão era parte desse grupo de homens que se quedavam no templo orando para que o Messias viera para cumprir seu tempo. Então, eles passavam a meditar quizás dias, meses,
anos, quizás décadas. Pero aqui miramos que Simeão estava há décadas, não habla exatamente décadas, pero ele passou toda a sua vida orando, esperando a venida do Messias. E quando ele está aí, em el tempo esperando, vem Maria e José com o Messias. A Bíblia diz que o Espírito lhe disse: este é o ungido do Senhor, o Messias do Senhor. E disse que Simeão se acercou, tomou Jesus em seu braço. Eu quero hoje falar de 3 coisas que me gostaria de compartilhar com vocês. São três verdades que muitas vezes nos olvidamos. Quando lemos esta história de Simeão, temos que trazer à mente novamente essas 3 verdades que podem cambiar a visão de cada um enquanto lá na vida. Se nós ponemos atenção, nós vamos ter uma nova perspectiva com relação à Navidade. E a primeira coisa é que Simeão vivia uma espera extraordinária. Simeão estava esperando toda a sua vida. É algo extraordinário. Não? Ele era do grupo desses homens que se quedavam orando por a venida do Messias. A Bíblia diz que ele esperava a consolação de Israel. Simeão era um anciano, cabelo gris, assim como a maioria de nós outros que estamos aqui, não? Quizás caminhava com passos lentos, como é comum com as pessoas mais ancianas, não? Pero havia uma coisa que ele teria. Ele podia caminhar despacio, ter os cabelos gris, poderia quizás estar encurvado, pero a coisa que ele tinha, seu coração estava vivo. Poderia estar cansado da vida, pelo seu coração estava vivo, esperando a venida do Messias. E ele não perdeu a oportunidade quando o Espírito lhe disse: este é o Messias, esse é o ungido. Ele não ha perdido a oportunidade. Quizás alguma pessoa poderia dizer para Simeão: sabe o que é, Simeão? Tu já estás velhito, vá na casa, vá descansar, rende-te. Pero creio que ele dizia: eu não vou, porque hoje pode ser o dia, hoje pode ser o dia que o Messias vai chegar e eu vou estar na presença do Messias, porque eu venho orando há décadas assim toda a minha vida. Irmão, quando há esperança viva em nosso coração está vivo. Quem tem um coração vivo aqui? Meu coração está vivo. Quando o coração está vivo, há esperança. E nossa esperança é que o Senhor um dia venha para resgatar esta humanidade. Aún estás esperando que Jesus entre em sua vida? Alguém aqui nunca se decidiu por Jesus? Quizás hoje pode ser a oportunidade que tu recebas de Jesus, não? Simeão orou por décadas. Quizás tu está orando, não sei se é por décadas, por dias, por meses, por anos. Hoje é a oportunidade. Tu está esperando ter um encontro com o Messias? Quizás hoje pode ser este dia. Quizás tu está esperando que um milagre aconteça em tua vida, em tua família, em tua casa, em tua igreja, em teu trabalho. Esse pode ser o dia que tu encontres com o Messias e esse milagre pode acontecer. Será que a maioria daqueles que já conhecem a Jesus estão esperando pelo regresso dele? Não imagine você. Eu me imagino quando Jesus caminhava em meio do povo. Eu imagino que a gente deveria ser. Havia muita confusão. A gente mirava e dizia: vem Jesus, irmão. E quizás um mais chaparito dele: suba aqui, vamos mirar a Jesus. Eu imagino se um dia, se hoje, Jesus camina por el meio aqui das bancas e vem para cá. Hoje pode ser o dia. Estou falando espiritualmente, estou falando também fisicamente. Então, muitas vezes nós estamos esperando que ele venha. Não, há pessoas que estão esperando. Temos uma amiga que estava esperando por a venida de Jesus e teve uma maleta, verdade? Teve uma maleta com sua roupa para que quando Jesus vier, eu não estou falando, isso não é história, é algo verdadeiro que nós outros temos vivido isso. Então muita gente está esperando o Messias e que sai se hoje o dia que Jesus vai caminhar aqui. Quando digo lá espiritualmente, não, vai caminhar e vai entrar também em seu coração. A verdade é que a cada Navidade as pessoas estão esperando. Quando chega lá a Navidade, quando chega essa semana da Navidade, há muita esperança no coração dela gente. Ou se é por regalo, se é por a luz, por a festa, por a comida,
pero sempre há muita esperança em meio das pessoas. Pero Simeão não estava esperando por regalo, ele estava esperando por Jesus Cristo. E era uma esperança maravilhosa. Irmão, ele cristiano que não espera a vinda do Senhor, ha perdido su navidade. Se tu não espera por Jesus, tu estás em lugar equivocado. Tu tem que ir a um estádio, assistir uma partida de beisebol. Quando tu eres cristiano, tu está esperando como Simeão, a venida de Cristo, que Cristo caminhe e chegue e entre em templo, aqui na igreja, ou entre em templo, dentro do próprio corpo, dentro da tua própria vida. A cada manhã, irmão, como cristiano, a espera de Simeão, uma espera maravilhosa, décadas, toda a sua vida. Eu creio que nós outros, como cristianos, deveríamos também, a cada manhã, devíamos abrir os olhos e dizer: hoje Jesus vai vir, hoje Jesus vai chegar em meio de nós outros. E sabes que quando ele vem, ele cambia todas as coisas. A primeira coisa, então, é que Simeão vivia uma espera extraordinária. A segunda coisa que miramos em esse passagem sobre Simeão é que ele vivia uma adoração maravilhosa. Ele vivia em adoração. Diz que havia esse grupo que estava em oração por toda a vida, adorando o Senhor, esperando a vinda do Messias. E disse assim no versículo 28, diz: tomou ao ninho em seus braços e bendijo a Deus. Irmãos, quando Simeão tomou o ninho Jesus em seus braços, ele não recebeu só um regalo, ele recebeu o Salvador do mundo. Quando tu recebes a Jesus, quando tu recebes este ninho, Jesus, não é só um ninho, é o Salvador do mundo, e nós vamos ter que esperar por esses dias ansiosamente. E ele disse no versículo 29, a hora despides a tu servo em paz. Ele está dizendo: eu estou completo, minha vida já se consumou, eu não necessito nada mais em minha vida, porque tenho a Jesus Cristo em minha vida. Irmão, nós outros podemos ter prata, fama, estúdio, ouro, viagem, mas se nós outros não temos a Jesus, nós outros não teremos nada. Existe o que Simeão nos está dizendo: a hora já pode morrer, já acabou. Já é recebido o Messias em meus braços, o Salvador em meus braços, a hora já pode morrer. Então, as riquezas se quedam para trás. Eu sempre dou essa ilustração, diz que quando nós outros nascemos, já miraram o olhinho quando nascem, tendo as mãos abertas e querem agarrar o mundo, querem abraçar o mundo, e quando um morre, como vão as mãos? As mãos vão abertas, porque todo que acumulou se quedou e se queda aqui entre nós outros. Assim que, se nós outros não temos a Jesus, não temos nada. E sabes que tu podes perder toda em tua vida, pero se tu tens a Jesus, tu tens todo. Jesus é a resposta para todas as coisas. Assim que Jesus carregou nossos pecados, rompeu nossas cadenas e nos deu um propósito, um futuro e uma razão para viver. Irmão, essa natividade não é para admirar um bebê, é para adorar o Senhor. Assim que Simeão se quedava em tempo adorando o Senhor todo o tempo. Miramos então que primeiro, Simeão vivia uma esperança extraordinária na vinda do Messias. Segundo, ele vivia uma adoração constante. E terceiro, ele nos dá uma descrição exata e maravilhosa de quem é Jesus. Ele disse exatamente a essência do que significa Jesus com suas palavras. Mira o que ele disse de Jesus. Ele disse: porque han visto mis olhos tu salvação. Primeira coisa, que descrição. Jesus não é um ninho, Jesus é a salvação. Número 2, ele disse: la qual, versículo 31, la qual es preparado em presença de todos os pueblos. Jesus não é salvação só para mim, Jesus é a salvação para todo o mundo. E terceiro, ele diz: luz para a revelação aos gentios, glória a tu pueblo de Israel. Isto aí está falando do Messias. Assim que essa é uma descrição, ele nos descreve exatamente o que é Jesus. Simeão declara Jesus, porque é Jesus dizendo: não, ele é a salvação, ele é a nação e luz para as nações, e ele é a glória de Deus que bajou do céu. Ele é a porta de liberdade. Hoje,
as pessoas que não conhecem a Jesus são escravas de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Não? Ele é o caminho da paz, ele é a senda da justiça, a luz na escuridade e a força em la debilidade. Sabes que, irmãos, Pilato não pôde encontrar em Jesus nenhuma falta. Herodes não pôde matá-lo. A morte também não pôde com Jesus. E a tumba também não pôde retê-lo. Sabe por quê? Porque ele é rei. Ele é o Senhor e Salvador. Ele é rei e nadie pode sacar a realeza de um rei. E eu quero concluir esse mensagem bem breve no dia de hoje. Que, primeiro, o que está esperando? Simeão esperava por o Messias. O que estamos esperando nós outros? As luzes da Navidad, os árvores de Navidad, os regalos, o pavo, a comida, a bebida, a festa. O que estamos esperando? Simeão estava esperando a venida do Messias. E a pergunta é: o que estamos esperando? A Simeão le bastou um só instante com Jesus. Só o tomou Jesus em seus braços. E isto cambiou toda a sua eternidade. Ele disse: o Senhor já pode ir, já é mirado o Messias. Não só a mirada, ele é estado com o Messias em seus braços. Ele diz: já, Senhor, eu sei para onde vou, eu sei para onde quero ir. E hoje Jesus pergunta a nós outros também: o que está esperando de Jesus? Está esperando que Jesus venha e cambie tu olhar? Está esperando que Jesus venha e cambie teu coração, tua história, tua eternidade? Porque quando tu estás solo com Jesus, tu tens um amigo. Se tu estás perdido com Jesus, tu tens um guia. E se tu estás dolido, Jesus Cristo és tu sanador. Irmão, Jesus quer tocar a vida de cada um de nós outros, hoje e sempre. Jesus sempre quer estar ao nosso lado. Ele quer cambiar a vida de todos nós outros. Muitas vezes o Senhor não vai cambiar a circunstância, Ele vai cambiar o coração dele. Muitas vezes as circunstâncias. Há duas passagens na Bíblia que Jesus os discípulos estão cruzando o mar de Galileia. Não? Um deles, Jesus está dentro da barca e disse que estava dormindo. E os discípulos perguntam: não tem cuidado de nós outros? Muitas vezes hacemos essa pergunta: será que Deus não está mirando o que está passando comigo? E estava lá a tempestade. A Bíblia diz que Jesus, em aquele momento, cambiou a tempestade, porque ele estava dentro da barca. Quando Jesus está dentro da barca de nossa vida, ele cambia a situação. Pero às vezes que ele não cambia a situação. Na segunda vez que ele cruza o mar, disse que ele não estava na barca. Havia uma grande tempestade. E Pedro pediu para caminhar sobre as águas, e ele tomou a Pedro que se um dia ele não parou na tempestade. Ele caminhou em meio da tempestade. E quando ele entrou na barca, a tempestade se calmou. Às vezes Jesus vai caminhar com nós outros em meio da tempestade. E às vezes ele vai parar na tempestade. Então, o Senhor pode cambiar nossas vidas, pode cambiar a situação, e às vezes Ele pode cambiar nossos corações. Muitas vezes nós queremos que Deus cambie a situação, mas nós não cambiamos nosso coração, e Deus não vai cambiar, porque a situação vai continuar a mesma, porque não é ao redor que tem que cambiar, és tu que tem que cambiar primeiro, és tu que tem que tomar uma decisão, és tu que tem que cambiar as coisas. Então, muitas vezes o Senhor vai permitir que a tempestade caminhe. Pero quando tu entras na barca de Jesus, quando Jesus entra em tua barca, em tua vida, Ele sim pode cambiar. Pero primeiro tu tens que cambiar teu coração. E a pergunta da mensagem é esta: é o mesmo que para Simeão: o que estamos esperando em esta Navidade? O que estamos esperando em nossas vidas? E eu pergunto outra vez: estamos esperando a venida de Jesus, ou estamos esperando a comida, os regalos, a tarjeta? O que estamos esperando? Dependendo do que nós estamos esperando, Jesus vai entrar em nossa vida e vai contestar a sua maneira. Então, ele dia de hoje dia, esse mensagem é uma preparação para a mensagem da verdade. Não é?
Nós outros não dissemos que é Navidade, é uma preparação para a Navidade. Eu quero invitar a todos que estão aqui, se você escutou essa mensagem e tu sentes que tu necessitas deste Rei, deste Salvador em tua vida. Estou dizendo aqueles que não o têm e aqueles que reconhecem que o têm. E quando tu reconheces que tu tens Jesus, tu necessitas dele. Todos os dias, todos os momentos, tu vai necessitar do Senhor. Assim que, se o Espírito Santo falou em tu coração hoje, se o Espírito falou de tua necessidade de estar com Jesus Cristo em tu coração todo o tempo, ou se Jesus falou em tu coração, o Espírito Santo falou em tu coração e falou que tu necessita de perdão, se tu necessita ser consolado ou consolado, se tu necessita dar um passo e começar uma nova vida. Às vezes necessitamos cambiar, às vezes necessitamos tomar uma decisão e começar todo noivo. Agora, às vezes é necessário. Se o Senhor disse para os teus, sabe o que? Tu necessitas tomar uma atitude diferente, tu necessitas cambiar, tu necessitas começar de uma nova maneira, tu necessitas transformação. Eu vou pedir a você que passe aqui adiante, porque eu, o pastor Vanderlei, eu estou aqui para orar por cada um. Então eu queria pedir àqueles que escutaram a mensagem e reconhecem a existência de Jesus e a necessidade, e aqueles que já têm Jesus, que passem aqui adiante, porque eu, como pastor, eu quero orar por você. Quero orar para que tu possas entender o regalo que Simeão esperou toda a tua vida e que tu podes receber no dia de hoje. Assim que eu vou invitar para que tu passe aqui adiante. Eu não tenho nenhum poder para nada, não? Eu sim, e cada um de nós outros fomos chamados para poder ministrar na vida das pessoas. Tu sentes que há uma necessidade em tua vida de cambiar a situação, alguma coisa, eu lhe invito para que tu venhas aqui e que tu adores ao Senhor. E eu vou, com os teus, eu vou cantar uma canção, eu quero que tu cantes essa canção, que você é só o observador. A pantalla vai mostrar a letra da música, mas eu quero que tu cantes essa canção com todo o teu coração, porque essa canção é uma resposta do coração agradecido ao Rei que Deus se ha dado por todos nós outros. Não é só uma música. Essa música, eu não me acordava o nome dessa música, e me passaram uns 8 meses, e eu dizia, como se chama esta música, porque eu necessito trazer esta música, esta adoração, e nada. E o dia da festa, da celebração da igreja Paz Vista, os muchachos cantaram esta música. Eu digo, esta música, eu tenho que levar esta música, porque é mais que uma música, é uma adoração ao Senhor. Isso significa a Navidade. Não são regalos, arbolitos de Navidade. Não, Navidade é adorar ao Senhor. E eu vou pedir a você que cante comigo esta canção. É uma canção que eu creio que a maioria já conosco. Vamos cantar esta canção. Adore ao Senhor. Abre com emoção, desde que as emoções venham afora, e adore ao Senhor. A ti que me has dado tudo. Agradeça ao Senhor por tudo que o Senhor lhe ha dado. Na oração não bastaria ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con
a ti, que me has dado todo. Y el tiempo de toda una vida, quando habla de toda uma vida, recuerde de Simeão. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, la pasión de amarte con mi vida entera. Es más de palabras, eres más que una canción. Es más que palavra, mais que canção, é a adoração pura que deve vir do profundo de nosso coração. Graças, Senhor. Graças, Senhor, porque muitos de nós outros todavia estamos esperando que Tu entres em nossas vidas, Senhor. Queremos ter esse encontro com o Messias, nosso Salvador. Graças a Deus. Vou pedir a você que ore comigo. Eu vou essa oração e você repita depois de mim. Senhor Jesus, bem alto. Senhor Jesus, hoje te recebo como Senhor e Rei. Creio que Tu eres a salvação de Deus para a minha vida. Mais alto, perdona meus pecados, sana meu coração, cheia minha vida com Tu luz e com Tu paz. Desde hoje eu decido servir a Ti, esperando-Te, adorando-Te, bendecendo-Te. Minha vida é Tua, agora e para sempre. Amém. Eu vou orar agora como pastor, como cada um de nós outros somos ministros do Senhor. Assim que eu vou orar como pastor. Padre Santo, e em nome poderoso de Jesus, apresentamos cada vida aqui delante de Ti, Senhor. Assim como Simeão tomou a Cristo em seus braços, hoje nós vamos receber Tua salvação, Tua luz e Tua paz, Senhor. Eu declaro sanidade aos corações heridos. Eu declaro liberdade para as vidas que estão atadas, que estão, Senhor, muitas vezes presas. E eu oro, Senhor, eu declaro restauração sobre as famílias que estão quebrantadas neste momento, Senhor. Eu honro cada pessoa com o aceite do Espírito Santo, e que toda carga seja quitada, que todo temor seja vencido e toda esperança seja renovada. Receba agora paz, propósito, direção e uma fé viva. Eu bendigo a cada um de nós outros que estamos aqui em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizemos amém. Diga a pessoa que está ao seu lado, diz assim: já encontrei meu Salvador. Ora, não digam, Senhor, leva-me a hora. Não digam isso como Simeão, ok? Não queremos ir na hora, queremos permanecer lá dentro. Faça seus lugares. Outra vez ele não Pedro nos vai dirigir uma oração. André Cristiano.
famoso mensaje, ¿verdad? Otra vez. Han de creer que no me acuerdo de la entrada, pero ahora sí, la tercera es la vencida. Originalmente por Elvis Presley, não? Se tu não sabes, Elvis Presley era cantor do coral da igreja, aí começou a cantar, a adorar o Senhor. Disse que ao fim de sua vida se encontrou, havia estado em um hotel e se foi do hotel e se encontrou na nota, no papel. Ele dizia em papel: eu encontrei toda em minha vida, pero um dia eu perdi a Jesus Cristo. Ele nunca
nunca se olvidou de Jesucristo em sua vida. Pero el mundo lhe ha regalado outros regalos e ele se olvidou do Senhor, não? E ao final da vida ele se acordou outra vez. Vamos, ponemos de pé, vamos terminar esse serviço. Recorde que vamos ter uma comida saborosa com sazón de Brasil hoje. Então, minha irmã e minha esposa, a pastora, prepararam uma comida à la maneira de Brasil. Espero que vocês les guste o sazón brasileiro, não? E também vamos ter uma reunião com o pastor Dr. Menendez, que vai estar aqui para falar um pouquinho sobre ABC, não? Sobre a American Baptist. Nos vai explicar algumas coisas. Assim que nós despedimos a hora, pero não se vai, aquela comida está saborosa. Eu vou orar já por os alimentos para que quando chegarmos podemos adelantar todo o que temos que fazer. Padre, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por este exemplo que tua palavra nos dá de Simeão, Senhor. Um exemplo de esperança na venida do Messias. Um exemplo de lo que significa Jesus na vida de um, Senhor. Assim que o exemplo de esperar por o Messias é Simeão, Senhor. Assim que podamos seguir este exemplo, que podamos esperar todo dia, a cada dia na manhã, esperar que Jesus esteja em nossas vidas, clamar a venida de Jesus Cristo, que podamos sentir a presença de Jesus Cristo em nossas vidas e fazer o que Ele ha hecho. Ele é adorado, Ele é tomado o Messias de seus braços e adorado. Podemos adorar ao Senhor a cada minuto de nossas vidas. Assim, Senhor, que vamos à hora desse lugar, seguimos, Senhor, em tua presença. Bendiga cada um de nós outros, bendiga os alimentos que vamos estar a hora desfrutando, Senhor, sacando, Senhor, o máximo para nosso corpo físico, já que nos alimentamos do nosso corpo espiritual, da nossa espiritualidade. Bendiga cada um de nós outros, eu te pido, em nome de Jesus. E todos descemos? Amém. Vamos então passar